Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo, que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Esta é palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, dá a impressão que a atitude da pobre viúva, que ofertou suas 2 pequenas moedas, isto é, tudo o que tinha para o templo, foi irracional. Ela doou o que tinha apenas para comprar talvez uma fatia de pão. Humanamente falando, a pobre viúva não devia ofertar aquelas moedas, pois possivelmente iria fazer falta para comer alguma coisa depois. Foi uma atitude de fé, um testemunho de um desapego total. Realmente ela não pensou nela, nem na dificuldade de encontrar moedas novamente. Sendo que naquela época ser mulher e ser mulher viúva não era nada fácil. Meu prezado, minha prezada, nesse trabalho de comunidades na paróquia, é um trabalho assim que a gente vê tantas coisas acontecerem. Trabalhando aqui em Apucarana, numa das comunidades, um grande empresário doou para aquela comunidade uma estrutura de mais ou menos 500 metros, 7 metros de altura, para fazer uma igreja bonita. Inclusive essa igreja está lá, uma igreja bonita. E ele fez essa doação, esse empresário. Mas tinha uma senhora baixinha, sorridente, cabelinho branco, vendedora de sabão, e ela que vivia sozinha na sua casa. Então ela vendia sabão, e tudo que o sabão que ela vendia, todo o dinheiro que ela arrecadava, ela doava para a construção dessa igreja. Todo o dinheiro que ela vendia do sabão, doava para esta igreja. Um dia, numa missa, celebrando a padroeira dessa igreja que estava sendo construída, a igreja completamente lotada, eu disse para todos que ali estavam que a Dona Antônia era a maior benfeitora da igreja. Porque realmente o empresário doou daquilo que sobrava da vida dele e não ia fazer falta nenhuma para ele. E a Dona Antônia, ela dava tudo o que tinha para ver aquela igreja pronta. São coisas bonitas que eu vejo, eu fico assim tão assustado quando eu vejo um colega sacerdote, quando eu vejo alguém que não acredita na pequena comunidade. Não acredita na pequena comunidade, tem uma maneira errônea de ver a comunidade. Tem sim coisas erradas, mas tem tantas iniciativas bonitas, pessoas que se dedicam. Vejo a atitude dessa pobre viúva do Evangelho. A atitude da pobre viúva chamou a atenção de alguém muito importante que tudo vê, o Senhor Jesus. Entre tantos que depositavam suas grandes somas de dinheiro, exatamente a da pobre viúva chamou a atenção do Senhor Jesus. E ela não sabia que alguém muito especial estava observando. Diante disso, Jesus disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Isso Lucas, capítulo 21, versículo 3 seguinte.
Meu prezado, minha prezada, a gente vê cada atitude. Numa outra igreja, essa posso citar, a igreja São Judas Tadeu, uma senhora catadora de papel, que catava papel dentro da cidade de Apucarana. Ela um dia fez uma oferta, não foi nem para mim, foi para as lideranças lá da comunidade São Judas Tadeu, de R$3.000. E as lideranças, o diácono e tudo, vieram conversar comigo. Falei, vamos conversar com os filhos dessa senhora. Nossa, R$3.000 é muito dinheiro, ainda mais naquela época. E depois, falando com os filhos, falou, não, foi a mãe que doou? Foi, então está entregue, está feito. Então a gente, quando trabalha com as comunidades, a gente vê essas coisas, né? A gente vê coisas tão bonitas. E às vezes a gente faz tão pouco quando a gente vê pessoas assim, como esta viúva. A pobre viúva fez a sua parte de ajudar nas obras, na manutenção do templo. Realmente aquelas 2 moedas não iam fazer diferença diante de tantas outras grandes ofertas. Porém, ela não fez a sua doação para fazer a diferença. Ela não fez a sua doação para que os outros a vissem. Aquela pobre viúva sentia-se digna, em pé de igualdade com os outros, perante Deus, para fazer a sua doação. Porque ela sabe que Deus não faz acepção de pessoas. Então, olha quantas coisas bonitas. E queremos colocar. E hoje nós celebramos também Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.